Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa Cidade em Pauta. Nossa pauta de hoje é a segurança pública em Juiz de Fora e o combate ao crime organizado. Juiz de Fora vive um momento de relevância nacional no que tange à segurança pública. É o menor índice de criminalidade em 14 anos, representando apenas 12,7% do volume de ocorrências registrado no pico de 2016. A cidade mostra que a integração entre as forças é o caminho para a tranquilidade da população. Porém, sabemos que os desafios evoluem. Enquanto o tráfico de drogas enfrenta combate rigoroso com operações como a Cerco Fechado, a violência contra a mulher se mantém como uma prioridade urgente, especialmente com o aumento das denúncias no cenário nacional. Para debater esses avanços e o trabalho contínuo de proteção, recebemos em nosso estúdio referências essenciais para essa estrutura. O delegado Dr. Bruno Vinck, a delegada doutora Flávia Murta e o coronel da Polícia Militar Lúcio Ferreira da Silva Neto. Participa também o vereador, presidente da Comissão de Segurança Pública, Sargento Melo Casal. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Tenho certeza que quem está assistindo a gente em casa está muito empolgado com esse assunto, porque, de fato, é uma redução muito significativa no índice. E a gente que mora e vive em Juiz de Fora, a gente sente também essa questão da sensação de segurança na cidade, né? Eu queria começar perguntando sobre essa queda, né? Quais foram as estratégias que trouxeram a gente para essa situação que a gente vive hoje e como manter? É uma perguntinha assim tranquila, né? Como manter, como levar essa situação para o futuro? Quem quer começar? Delegada Flávia. As mulheres primeiro. Primeiramente a Polícia Civil agradece, né, de nós estarmos aqui fazendo parte desse importante debate. E o mais importante de trazer à população essa sensação de segurança, porque é um trabalho árduo e permanente. Nós não podemos esmorecer e nem tampouco diminuir as nossas ações, né? Esse trabalho de integração, ele é fundamental. Não existe um protagonismo, nós não podemos dizer que uma ou outra instituição seja responsável, é uma coesão de esforços. Porque, na realidade, o sistema de segurança, ele é um ciclo que começa com as forças de segurança e termina no Poder Judiciário. Então, todas essas instituições, elas têm que estar interconectadas. E é muito importante para a Polícia Civil a coleta de provas. Hoje, a cadeia de custódia é a nossa menina dos olhos. É muito importante uma coleta precisa, o mais possível perfeita, para que dê condições ao Ministério Público de oferecer uma denúncia baseada em provas reais, provas técnicas, e para que nós possamos levar até o Poder Judiciário uma futura condenação. Obviamente que se nós tivermos também provas de que um determinado cidadão é inocente, vai levá-lo à absolvição. E é por isso que essa prova ela tem que ser uma prova real, uma busca real por essa objetividade, porque é essa que é a função da Polícia Civil, né? Trazer para o inquérito policial as melhores provas para que a gente confirme a materialidade e a autoria de um delito. Doutor Bruno, contribui com a gente um pouquinho nessa questão de o que trouxe a gente até onde a gente está hoje, com esse índice reduzido, né? E o que a gente pode fazer para o futuro. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Então, confirmando e complementando o que a doutora Flávia disse, sem dúvida, o trabalho de integração entre as forças foi fundamental para esses números, né? Um trabalho, além de integrado, estratégico, um trabalho com utilização de inteligência. E é importante também o que nós temos feito, né, enxergar o cenário, ter uma noção do cenário, do que está acontecendo, né, do panorama da criminalidade, as características daquela região, para que a gente possa tomar providências eficazes, né, e pontuais. Então, isso vem sendo feito no nosso âmbito da Polícia Civil.
ao longo dos últimos anos, temos tomado algumas providências, né, na questão mais estrutural, de gestão, né, procuramos fortalecer as unidades especializadas, né, principalmente o Núcleo Regional de Inteligência, Delegacia Especializada de Homicídios, e recentemente criamos também a Delegacia de Repressão e Investigação ao Crime de Roubo e Furto, né. Além disso, várias operações realizadas, né, no ano de 2024, a gente conseguiu concluir com 120 operações, né, buscamos um aumento, conseguimos alcançar 120 operações, né, 100 operações em 2024, 120 operações em 2025. Né, a gente vem dando continuidade, fazendo ações da Polícia Civil e ações conjuntas importantes também. Essa integração, é bom lembrar, ela não é só na ponta da lança lá, naquele momento em que sai todo mundo junto para aprender, mas sim nossas inteligências estão sempre, continuamente em contato. Muitas vezes a Polícia Militar tem que fazer um trabalho pontual e a gente tem esse conhecimento e vice-versa, a gente dá essa complementação. Então esse trabalho tem gerado sucesso, né, para a queda da criminalidade na região. Coronel Lúcio, seja muito bem-vindo, bom dia. Contribui um pouquinho com a gente, então, com relação a essa questão da integração, né? Como que isso funciona? Exatamente. Como a doutora bem disse, né, explicou, e muitos, às vezes, não têm essa noção de que a segurança pública, ela é sistêmica, né? Nenhum órgão por si só, né, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, conseguiria fazer frente a nenhum tipo de criminalidade e até pela própria estrutura do nosso sistema jurídico brasileiro. E como o doutor Bruno bem disse, essa integração tem sido fundamental para nós aqui em Juiz de Fora. Demos um exemplo muito claro disso, né, para além da segurança pública na tragédia recente, né, que acometeu a nossa cidade, e as operações cada vez mais focadas na inteligência, né, com o uso de tecnologia para que elas sejam mais assertivas. Então, essa integração, ela parte muito do princípio da assertividade. Nós temos as modalidades criminosas se organizando, e acredito que nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente, né? E nós temos conseguido detectar, diagnosticar, como bem disse o doutor Bruno, né, para fazer frente. No caso específico da Polícia Militar, né, a gente trabalha sobre a metodologia da gestão do desempenho operacional, né, estabelecendo indicadores e metas a serem cumpridas pelos nossos militares, e isso contribui bastante, né, para que a gente monitore dia a dia, passo a passo, com o uso também da inteligência preditiva, né, no mapeamento das principais zonas de criminalidade, para que a gente possa ser mais efetivo nessa busca pela prevenção. Eu queria ouvir o vereador Sargento Mello sobre essa estatística também, que é um assunto recorrente também do Legislativo, né, vereador? Na verdade, a gente é suspeito até de falar, né, dessas forças de segurança de fora, porque a gente tem uma proximidade muito grande, a gente acompanha de perto o trabalho das nossas instituições, né? A cidade de fora está bem servida, não só dos nomes, né, das instituições, Polícia Civil e Polícia Militar, mas sim das pessoas que estão à frente dos trabalhos aqui, né? Por isso eu fiz questão de trazer, né, esse debate para a Casa Legislativa, trazer pessoas que são importantes para nós hoje em nossa cidade. Às vezes as pessoas não sabem o quanto a doutora Flávia, o doutor Bruno, nosso Coronel Lúcio trabalham em prol da nossa comunidade. E hoje eu fico muito feliz, né, que os resultados estão vindo. Temos que trabalhar algumas questões, né? A gente conversa muito, doutor Bruno, essas questões de furtos que têm tirado o sono aí dos nossos comerciantes, mas os trabalhos são feitos, né? Eles podem, às vezes, ficarem escondidos aí no dia a dia do cidadão, que não tem tempo, às vezes, de estar olhando atentamente o trabalho dessas instituições, mas quando se fala de integração, né, a Casa Legislativa, acho, tem que fazer esse papel através da sua Comissão de Segurança em trazer os números, os trabalhos, as pessoas aqui, né, para estar trazendo informação à nossa população. Os números são maravilhosos, realmente. É uma cidade que a gente consegue, né, nós estávamos conversando antes, andar tranquilamente aqui no centro da cidade. Os crimes violentos diminuíram bastante. Hoje vocês
verificam que até os bairros que eram mais comuns, alguns crimes violentos, estão, né, em baixa com a presença policial e a presença de operações específicas, né, pensando realmente aquelas pessoas que fazem muito mal para a nossa sociedade. Juiz de Fora tem muito a crescer, principalmente com os trabalhos que têm sido feitos pela nossa instituição na área de segurança. Todo lugar tem que melhorar, não é isso? E a busca constante desses órgãos na melhoria, eu consigo comprovar diariamente, né? Eu consigo ver na nossa mão hoje, no nosso celular, a gente tem as informações bem concretas do trabalho desses órgãos. Vamos mudar um pouquinho o assunto, então vamos falar sobre um problema que vem crescendo, as denúncias vêm crescendo em todo o país e Juiz de Fora também não é diferente, né? Vamos falar um pouco sobre a questão da violência contra a mulher, como que as forças de segurança aqui de Juiz de Fora têm trabalhado com relação a essa pauta, e os canais de denúncia, né, também estão recebendo um volume mais alto, né, de denúncias. A sociedade parece que está, né, tomando a frente desse combate também, junto com vocês. Eu queria ouvir um pouquinho sobre essa política pública. Vou começar com a doutora Flávia. Bem, a violência contra a mulher é uma parte muito sensível nossa, né? Porque a mulher, ela faz parte do pilar da sociedade, da família. Então, assim, você não pode... É inconcebível você ver uma mulher sendo agredida dentro de casa, na frente dos seus filhos, sabe? Isso é realmente revoltante. E quando a Lei Maria da Penha ela foi publicada e ela entrou em vigor, ela já sofreu vários remendos para ela ficar melhor, para ela se adequar melhor à nossa sociedade, porque a sociedade ela é dinâmica, ela não é estática, né? Então, para que ela pudesse ser cada vez mais completa, mais protetiva, foi necessário isso. E a Polícia Civil aqui em Juiz de Fora, os nossos números são muito bons, apesar de nacionalmente esses números estarem elevados. E essa elevação, Cris, eu vejo que há muito também da conscientização da mulher, sabe? Hoje as mulheres sabem que elas podem contar com o apoio de uma DEAN. Em Juiz de Fora nós temos 4 delegados de mulheres com as suas equipes. E inclusive essa semana a gente tem uma grata satisfação em noticiar que nós estaremos mudando para uma nova estrutura, uma nova sede no centro da cidade, que vai ser na Avenida Rio Branco, na altura, não do centro, mas assim, na altura do Manuel Honório. A gente pode até colocar o endereço depois ali, colocaremos, lá, subir sim. O endereço para quem estiver em casa assistindo, Sim. Quiser anotar. A inauguração vai ser essa semana, nós estamos muito felizes de proporcionar essa melhor estrutura, mais humanizada, maior e com uma equipe também que vai acompanhar essa nova estrutura. Então, fica aqui o meu apelo a todas as mulheres: não permitam a agressão, não permitam a violação de seus direitos. Nós estamos aqui, as autoridades constituídas, para ajudá-las, para protegê-las no que for necessário. Qualquer relacionamento ele tem que ser pautado no respeito. Se não é possível mais manter aquele relacionamento, que haja uma separação consensual, amigável, mas que a violência não seja a base desse relacionamento. Então, assim, a Polícia Civil, ela tem feito os trabalhos muito pontuais, as nossas delegadas, elas são muito atuantes no sentido de palestrar, de dar entrevistas, de difundir a lei, as medidas que podem ser adotadas para a proteção das nossas mulheres. E o objetivo é esse, é estar sempre focado nessa proteção, e nós não vamos parar. Quero ouvir também o doutor Bruno com relação a essa mudança da delegacia, né? Veio para facilitar o acesso? Com certeza, já tem um tempo que a gente está estudando essa mudança, querendo, né? Esperando essa mudança, e agora, a partir da próxima quinta-feira, dia 2, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher vai funcionar no bairro Manuel Honório, numa estrutura bem adequada,
com diversas salas, com uma sala de escuta especializada, de atendimento também às crianças, né, que porventura estejam acompanhando aquela mulher vítima. E é uma pauta realmente muito importante que a gente vem lutando já há muitos anos. Eu lembro que eu estava entrando na polícia quando foi editada a Lei Maria da Penha. E a gente foi aprendendo a lidar com ela junto ali, né? Com diversas modificações, com as aplicações. A gente vê a evolução dessa legislação, né? E realmente cada vez tem mais canais, né, para essas denúncias. Então, assim, a gente vê que é um problema não só de polícia, é um problema social, é complexo, mas nós temos buscado fazer a nossa parte, né? Nós temos uma equipe lá muito qualificada, são muitos procedimentos, infelizmente o volume ainda é grande, né? Mas nós temos, além desse trabalho de prevenção, um trabalho inibitório, né, dessa atividade criminosa, as delegadas e a equipe, de maneira geral, elas são muito proativas nessa questão dos cumprimentos de busca, de representação por cautelares desses agressores. Então, assim, nós temos hoje em dia números de proatividade muito positivos, né? E isso com certeza reflete, junto com o trabalho da Polícia Militar, nos índices de criminalidade. Coronel Lúcio, fala um pouquinho para a gente como que funciona a parte da Polícia Militar nesse combate ao crime, nesse crime de violência contra a mulher. Bom, na parte da Polícia Militar, né, graças a Deus, no ano passado, em relação a 2024, nós tivemos uma redução dos casos. Apesar de saber que os números absolutos ainda são altos, né, nós tivemos uma redução em torno de 6% em 2025 nas ocorrências de violência doméstica. E como bem disse a doutora, a gente procura sempre ter um atendimento humanizado, mas acima de tudo qualificado, para que a Polícia Civil possa dar prosseguimento, né, às investigações com um supedâneo já bem completo feito pela Polícia Militar. Recentemente a nossa Polícia Militar editou uma normativa em que nós podemos capilarizar de uma forma mais abrangente, porque nós não podemos esquecer também das cidades do interior, mais longínquas, no atendimento especializado no combate à violência doméstica. Então nós temos agora a patrulha multimissão. Então não necessariamente nós precisamos ter uma viatura da nossa prevenção à violência doméstica, que já é muito conhecida, né? A nossa comandante-geral teve a oportunidade de comandar a unidade, comentamos isso agora há pouco, né, doutora? Mas nós temos agora as patrulhas também multimissão. Então, uma viatura com policiais militares que atendem a ocorrências corriqueiras também tem um treinamento específico para conseguir fazer esse atendimento mais especializado de violência doméstica. E rápido, né? Às vezes E rápido. E foi bem lembrada a questão da rapidez, da agilidade no atendimento, porque para além das plataformas telefônicas, né, do 190, do 181, que é o Disque Denúncia, do 180, para acionamento a ocorrências de violência doméstica, tem um aplicativo, né, que foi criado recentemente, onde pelo aplicativo do governo do estado, APP Minas, consegue ser feito o acionamento via WhatsApp. Então, é uma ferramenta a mais para que as mulheres possam acionar, ou qualquer pessoa que detecte uma ocorrência de violência doméstica possa acionar a Polícia Militar, que, de fato, é quem vai estar ali naquele primeiro contato, né, naquela primeira resposta a esse tipo de ocorrência. Vereador, esse assunto também circula aqui no Legislativo. A gente tem, inclusive, a Comissão de Defesa, né, dos Direitos da Mulher, junto com a Comissão de Segurança Pública. Como que a cidade, aqui na Câmara, né, como que a cidade vem discutindo isso? Então, na verdade, nós temos o espaço legislativo também tem feito sua parte. Nós temos aqui o espaço também de atendimento às mulheres, né, vítimas de violência. Então, as demandas, quando chegam aos nossos gabinetes, são direcionadas, né? Então, é um conjunto de ação, não só do Legislativo, mas também são feitos contatos com o Ministério Público, com as delegacias responsáveis dos seus setores, depois encaminhamento às delegacias especializadas. Nós estamos com esse trabalho já longínquo, né? E as pessoas podem achar que a demanda é pequena, não é, a demanda é bem grande, né? E todos esses direcionamentos são encaminhados para as pessoas profissionais, né, aqui da nossa casa, que tem seus treinamentos específicos. Então, as pessoas que necessitarem de qualquer atendimento sobre violência doméstica podem procurar a Casa Legislativa também, que serão bem encaminhados e bem direcionados aos setores responsáveis. Aqui a gente tem, né, o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, que funciona no térreo, no saguão da Câmara. Vamos então fazer um breve intervalo, a gente já volta.
Estamos de volta com o Cidade em Pauta. Vamos começar então esse segundo bloco falando um pouco sobre a questão das facções que tentam, né, se infiltrar em locais onde elas ainda não têm tanta penetração. Como que Juiz de Fora está inserida nesse cenário? A gente está começando a se tornar também mais um mercado desses grupos organizados. Conta um pouquinho para a gente sobre essa questão. Vou começar perguntando para o Dr. Bruno, delegado regional. Bem, a questão das organizações é um problema mundial, na verdade, né? E a gente tem uma característica aqui no Brasil que pelo menos duas grandes facções, ela tem abrangência transnacional. Então, assim, no nosso estudo, né, de âmbito local, a gente tem que ter o cuidado, principalmente pelas características, né, de Juiz de Fora. Ela pode se tornar um hub muito importante para essas organizações e a gente vem lutando contra isso. Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente conseguir identificar essas células que, porventura, venham a se instalar aqui em Juiz de Fora, né, e desestruturá-las através com certeza, identificação das lideranças, da prisão, das diversas operações realizando as prisões, né, apreensões de drogas, de armas, equipamentos, né, desses grupos, mas principalmente a partir da descapitalização, asfixia financeira. É um trabalho que a gente vem realizando, tanto o nosso núcleo regional de inteligência quanto o laboratório de lavagem de dinheiro do departamento. Para se ter ideia, só no ano de 2025, o nosso núcleo conseguiu, entre apreensões de bens e bloqueio de ativos, conseguir tirar das mãos desses criminosos 30 milhões. Então, realizamos... Só aqui? Só aqui em Juiz de Fora. Só esse núcleo, né? Além do trabalho que é feito também pelo departamento. Então, assim, isso é muito importante para realmente tirar essa possibilidade, né, de capilarização desses grupos. Dentro disso, a gente vem vendo um fenômeno, né, que também não é próprio de Juiz de Fora, né, vem se expandindo, infelizmente, por Minas Gerais, mas a gente vem combatendo aqui, que é o Tribunal do Crime. Né? A gente sabe que essas organizações criminosas, ela vem buscando a expansão do domínio territorial, e uma das formas, né, de aplicação desse domínio aqui na nossa região é através do Tribunal do Crime, né, onde eles pegam uma determinada região e impõem as normas. Né? E quem impõe as normas ali é uma forma de ter o controle daquela região através do medo. A partir disso, através das nossas delegacias especializadas, a gente vem fazendo um trabalho estratégico de operações. Realizamos já diversas operações, né, focadas nesse tema. E para se ter ideia, a primeira foi a denominada também Tribunal do Crime, depois tivemos Operação Chamado Final, Operação Édito, Operação Retorção, uma operação grande também no bairro Santa Cecília e, por fim, agora a Operação Falso Veredito. Então, todas essas operações, ela busca pressionar os criminosos nessa modalidade criminosa, né, e colocar um poder inibitório, né, para que isso não dê continuidade. Estamos também, um dado bem recente, um dado positivo da Delegacia de Homicídio, né? Só no ano dos dados de 2026, dos homicídios ocorridos em 2026, estamos com 95% de apuração. Isso é um índice muito alto, né? Claro que temos outros problemas aí, casos antigos, complexos, estamos trabalhando. Mas 2 casos ocorridos em 2026, 95 já estão apurados. Então, assim, a gente vem trabalhando para reduzir a expansão dessa organização na cidade. Porque a localização geográfica de Juiz de Fora realmente é maravilhoso e também mais arriscado, né? Traz para a gente essa sensação de que é uma localização assim, a gente está perto de tudo, a gente está perto de Belo Horizonte, estamos perto de São Paulo, estamos perto do Rio, as rodovias são boas, né? A 040, enfim, quero ouvir então o coronel da Polícia Militar sobre esse assunto. Bom, eu penso que é muito importante a gente esclarecer para a população também a forma com que essas organizações estão presentes. Né? Nós não podemos negar a presença dessas organizações criminosas, mas nós não podemos também deixar a população com uma sensação de insegurança pelo fato de existir essa presença das organizações criminosas. Muito pelo contrário. Né? E aí a gente agradece a oportunidade, né, Sargento Melo,
de estar aqui podendo apresentar os nossos dados e tranquilizar a população no seguinte sentido. A forma, né, de entrada dessas organizações do nosso estado, ela é uma forma bem comedida, né? Por mais que a população ela tenha tido muito acesso à informação, a uma exposição até demasiada, né, de fatos que envolvam organizações criminosas, isso não quer dizer, isso não está tendo como consequência o aumento da nossa criminalidade. Muito pelo contrário, nós temos operações muito efetivas, muito assertivas. No caso específico da Polícia Militar, nós temos o exemplo da Operação Ícaro 3, que foi deflagrada no mês de maio, em que nós tivemos só naquele dia a prisão de 49 indivíduos envolvidos com organizações criminosas, isso do cumprimento de 60 mandados de prisão, ou seja, todos eles permanecem presos porque já estavam denunciados pelo Ministério Público. Esse número aumentou para 52 do dia da operação até hoje, então mais 3 que estavam foragidos foram localizados. E, infelizmente, às vezes a gente não tem a oportunidade de ter uma capilaridade dessa informação para a população, de dizer, olha, nós tivemos 49 indivíduos faccionados a organizações criminosas presos e que permanecem presos até que sejam julgados. Então, eu penso que por parte da Polícia Militar, né, continuar com a prevenção, com esse trabalho cirúrgico de inteligência, como bem disse o doutor, nessa assertividade, nesse pensamento dessas cabeças de liderança. E a partir daí, logicamente, a gente está falando de integração aqui o tempo todo, né, contar com as apurações também precisas da Polícia Civil para conseguir sufocar financeiramente essas facções. Doutora Flávia. Para acrescentar tudo isso que foi dito, principalmente com relação ao doutor Bruno, né? Eu quero que a população saiba que a Polícia Civil ela está extremamente preparada para esse confronto. As organizações criminosas e as facções, elas ainda não conseguiram um cenário fértil em Juiz de Fora, na região, porque as instituições públicas, as autoridades constituídas estão reativas a essa inserção. E vamos continuar. Hoje, a Polícia Civil ela não tem apenas como foco a prisão e a condenação. Isso, para nós, se tornou básico. Para a Polícia Civil, o nosso foco é a descapitalização, ou seja, a quebra financeira dessa organização. E para que nós possamos fazer isso, é complexo. Por quê? Porque hoje o nosso policial não pode simplesmente ter conhecimentos táticos de treinamento operacional, de adentramento de imóveis, de abordagem, não só isso, mas hoje o policial civil ele tem que ser múltiplo na disciplinariedade para que a gente possa conseguir fazer um enfrentamento qualificado. Então o policial tem que ter conhecimento de tecnologia, tem que ter conhecimento de ciências contábeis, de contabilidade e jurídica, porque tudo isso fortalece a coleta de provas, volto a falar nela, da importância que é a cadeia de custódia, para que nós possamos conseguir o perdimento de bens e a transferência desses ativos para as instituições públicas. Então, hoje, as instituições públicas, as instituições de segurança pública e principalmente a Polícia Civil, muitas das nossas estruturas que estão sendo melhoradas, aperfeiçoadas, têm vindo desse combate sistêmico e qualificado das facções, em que nós conseguimos o bloqueio de bens e o reverso disso, a recuperação desses ativos ilícitos para as instituições, porque isso é uma questão legal, está na lei antifacção, e isso nos deixa muito confortáveis no sentido de que esse combate, ele traz um resultado muito positivo e até mesmo esse resultado financeiro. E no início do ano, agora em março, nós tivemos a publicação da lei antifacção, que foi uma lei importantíssima, porque ela tipifica
o domínio de territórios, né? Então, assim, hoje, aquelas questões que a gente tinha dificuldade de um enquadramento legal, hoje ela está já superada, né? Então, a questão do Tribunal do Crime, a questão do domínio de território, que hoje é chamado pela lei como domínio social estruturado, isso tudo já está sedimentado na legislação, o que facilita para as autoridades constituídas efetivamente trazer a responsabilização. Então, assim, a questão nunca é fácil, mas essa capacitação operacional, essa capacitação intelectual dos nossos policiais e principalmente essa integração que nós estamos falando constantemente na importância da integração, porque a Constituição ela é muito clara, ela define qual que é a função de cada instituição. Então, quando essas funções estão concatenadas, o trabalho ele flui. E assim, só para dar um exemplo final, em 2023 nós tivemos uma mega operação que foi coordenada pela Polícia Civil e foi amplamente apoiada por outras instituições, inclusive a Polícia Militar, que foi a Sepulcro Caiado, que foi uma operação que nós nos utilizamos mais de 500 policiais. Foram cumpridos ao mesmo tempo mais de 140 mandados, entre mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. E agora já estão saindo os resultados das condenações. Nós já temos aí o número 1 e o número 2 com condenações que chegam a 100 anos de prisão. Então, isso é para que as pessoas entendam que é um trabalho extremamente primoroso, no sentido de que nós trabalhamos de uma forma muito cuidadosa para que essas condenações e agora os futuros perdimentos de bens, porque na época 15 imóveis apreendidos, sequestrados, veículos e também dinheiros, né, valores vultuosos. Então, todo esse bloqueio, nós estamos agora em busca da recuperação desses ativos para as instituições públicas. Eu queria ouvir também, com relação a essa parte do Legislativo, você trouxe a questão da lei antifacção, que é uma lei federal, e eu queria ouvir o Sargento Mello também, como que a gente, a nível municipal, né, entre os entes federados, como que o município também pode contribuir para esse combate? Então, a gente tem tentado conversar com as pessoas da cidade, né? O contato corpo a corpo, porque chega em nossos gabinetes, isso me preocupou uma época, eu até conversei com o doutor Bruno, eu falei, doutor, como é que está a situação do combate ao crime organizado no que tange aquelas pessoas que se colocam como que vão solucionar os problemas da sociedade, né? Que é os disciplina que eles usam, né? As facções usam disciplina. E o que chegava para a gente nos nossos gabinetes era que até mesmo as pessoas do setor público, quando tinha um problema dentro da comunidade, não, vamos falar com fulano, que o fulano vai conversar com o ciclano. Quer dizer, mas às vezes a pessoa dentro de um posto de saúde, em vez de ligar para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, estava ligando para essas pessoas, para as pessoas irem lá intervir dentro do posto de saúde, sabe? Isso começou a me preocupar muito, falou, nós temos que dar uma olhada nisso. E essa organização do crime organizado, ela veio da década de 2000 aqui em Juiz de Fora. Nós tivemos, os nossos jovens começaram a querer transformar a cidade de Juiz de Fora uma guerra entre gangues, né? Não sei se vocês lembram dessa época, em 2000 e pouco, até 2009, se não me engano, foi duradouro, gangues jovens se matando aqui dentro da cidade. E naquela época não eram essas facções aí, né, PCC, Comando Vermelho, que eram à frente das situações. Eles estavam querendo criar os seus próprios núcleos aqui em Juiz de Fora, então ficava aquela guerra, bairro tal, que era gangue tal, nome de tal, contra gangue tal. E o Ministério Público, a Polícia Militar e a Polícia Civil naquela época agiu muito bem, e isso foi feito um trabalho maravilhoso e foram presos vários jovens, né, que estavam com esse pensamento. Dessa mesma forma, o comando, esses comandos dessas organizações
falaram assim, opa, a partir de agora eu vou começar a organizar por cidades, e começaram a querer entrar em uma cidade. A nossa cidade é muito pacata. Graças a Deus, nós temos uma população que ela mesmo se policia, né? Ela não acha natural um cidadão pegar uma arma de fogo e ficar exibindo ela nos seus próprios bairros, né? E nós não podemos deixar que isso se torne normalidade, né? Então a gente precisa que a população também ajude os órgãos, né? Que ela seja reativa nessas questões e que ela, se ela tiver dificuldade por questões de medo, igual o doutor Bruno falou, por questões de medo, que ela procure aqui a Casa Legislativa, né? A Câmara Municipal, através da sua Comissão de Segurança, nós estamos abertos para proteger a imagem dessas pessoas, mas que não deixe se normalizar dentro das suas comunidades, pessoas se autodeclararem como poder, né, o Estado. Eles querem ser o Estado tomando medidas contra o cidadão dentro da sua comunidade. As instituições estão sendo reativas, as prisões estão sendo feitas, mas a população precisa fazer parte disso. Ela tem que ser proativa. Se verificar uma pessoa se destacando no lado negativo, nessas questões de querer controlar a sua comunidade, essa pessoa precisa o Estado precisa estar cuidando dela, não é isso? Então, se ela tiver medo de fazer alguma ligação, se ela tiver... Porque os órgãos de defesa social, Polícia Militar, Polícia Civil, têm os seus contatos telefônicos, que a pessoa não vai ser exposta. Nós não somos irresponsáveis de expor ninguém, não é isso? E quando a gente fala sobre as pessoas ficarem acionando esses tipos de jovens que se autodeclaram disciplina nas suas comunidades, eles precisam entender que tem uma palavra que se chama associação. Quando você está dando poder para uma pessoa que não tem aquele poder de estar substituindo o Estado, você está associando ao crime. Você pode não perceber que você está cometendo um crime, mas você está associando a esse crime. Então, a nossa orientação a todos os nossos profissionais, né, do Estado, que estejam dentro das comunidades, tanto do Estado que eu digo, do município, do próprio Estado, algum órgão, que estejam tentando trazer uma solução de criminalidade dentro do seu setor de trabalho, ele pense, porque, na verdade, ele é o Estado. Nós temos que dar aos órgãos responsáveis o seu poder e não a quem que está cometendo crimes naquelas comunidades. Então, as portas da Comissão de Segurança estão abertas. As pessoas se sentirem incomodadas com esse tipo de gente, esse tipo de ação de jovens ou outras pessoas que queiram querer comandar e substituir o Estado dentro das suas comunidades, podem bater aqui nas nossas portas que nós vamos estar encaminhando os órgãos necessários. E as medidas, né, que já estão sendo feitas, graças a Deus, Juiz de Fora, eu fiz questão de fazer esse debate aqui hoje, de solicitar essa abertura na TV Câmara, porque eu tenho feito aqui algumas homenagens a alguns policiais militares, policiais civis e outros órgãos, principalmente Polícia Penal, porque essas pessoas do Estado, que trabalham dentro do Estado, têm feito a sua parte, não é isso? E a comunidade precisa fazer a sua parte e continuar fazendo. Não normalizar pessoas armadas no seu bairro, cometendo crimes. Está lá na esquina parado. Não, o marido não está fazendo mal para ninguém. Parou aí. Está fazendo mal, sim. Está fazendo mal para os nossos adolescentes, está conduzindo nossos adolescentes para o lado ruim das coisas. As pessoas ficam vendo televisão e hoje a gente acha que o Rio de Janeiro é o pior estado do Brasil, né? E a gente está vendo que o Ceará já passou há muito tempo, a Bahia já se passou há muito tempo do Rio de Janeiro. Não que o Rio de Janeiro seja uma maravilha, mas a gente fica, como a gente está muito próximo aqui do Rio de Janeiro, quando a gente vai pegar, a gente fala assim, vamos fazer um passeio no Rio de Janeiro, a gente morre de medo, né? Porque a gente está preocupado com as facções. Mas existem estados muito pior, né? Onde o próprio Estado não consegue entrar também, igual já aconteceu no Rio de Janeiro. Então, nós precisamos verificar que a sociedade precisa cobrar do poder público ações efetivas, né? Com a moralização realmente do trabalho desses profissionais da segurança pública. A gente precisa estar fortalecendo as ações dos nossos profissionais, não destruindo, né? Não levando desinformação na ação de um trabalho da Polícia Militar, de um trabalho da Polícia Civil, de um combate ao crime organizado, o GAECO fazendo belos trabalhos, e depois a gente vai vendo alguns comentários, as pessoas, não, estão cometendo crime de abuso, de autoridade. Não, nós precisamos dar valor a quem precisa ser valorizado. Essas pessoas são o nosso
nosso muro, né, de proteção do mal contra o bem. Se nós estamos destruindo as nossas forças de segurança com alguns comentários, né, que não são necessários nas redes sociais, nós estamos quebrando esse muro de proteção do cidadão para contra a pessoa do mal no seu bairro. Então, tenho certeza, Juiz de Fora, eu ando no meio das forças de segurança até hoje, apesar de eu ser político, ando no meio da segurança. Nós temos aqui profissionais que estão compromissados com a segurança da cidade. Nós precisamos valorizar esses homens, essas mulheres. A gente fala homens de uma questão geral, mas essas mulheres que estão à frente, os homens que estão à frente, os nossos profissionais. Precisamos valorizar e não destruir o trabalho desses profissionais. Tenho certeza que essas pessoas que estão aqui, elas não só trabalham na sua segurança, elas fazem questão de morar na nossa cidade pela segurança que elas trazem para a gente, né? Elas têm pertencimento da nossa cidade. Então, não tenham medo, procure o seu profissional de segurança mais próximo da sua casa, faça contato com ele. A gente precisa combater o mal, né? E não normalizar essas questões que estão no dia a dia da nossa comunidade. Bom, depois dessa fala do vereador, eu quero abrir um espaço, então, já que a gente está chegando ao final do nosso programa, para uma mensagem de cada um de vocês, para quem está assistindo a gente em casa. Vamos começar pela doutora Flávia. Eu acho que o que o vereador acabou de dizer, isso é muito importante. Parabéns, o vereador, obrigado, pelo que o senhor falou. Porque, realmente, isso está na Constituição, né? A segurança pública, ela é dever do Estado, mas ela é responsabilidade de todos. E nós temos uma cidade com 1 milhão de pessoas. E nós temos um grupo de policiais que é em torno de 150 da Polícia Civil. Se nós tivermos esse 500 mil de pessoas unidos a nós teremos aí 500 mil de pessoas para nos auxiliar nesse combate sistêmico e trazer segurança para todos nós. Andar pelas ruas com o celular na mão, ver as crianças atravessando a rua, às vezes menos desguarnecidas, porque a cidade, ela te traz segurança, isso é uma vitória para todos nós, né? Porque todos unidos na mesma intenção, obviamente que nós teremos uma cidade cada vez melhor para se viver. E essa fronteira que nós temos extensa com o Rio de Janeiro, né? Isso não pode, essa fronteira ela precisa continuar sendo guarnecida, cuidada, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas confiem nos trabalhos das autoridades, que as pessoas realmente compartilhem conosco informações, porque lá no bairro, quem sabe melhor sobre ele é quem mora lá. Então, é muito importante essa conexão, esse compartilhamento de informações conosco, para que nós possamos, de forma estratégica, partirmos para as ações que sejam pontuais, efetivas e qualificadas. A Polícia Civil está aqui para ajudar, para contribuir e para cumprir o seu papel. Então, contem conosco. Obrigada, doutora Flávia. Vamos ouvir agora, então, o doutor Bruno. Bem, aqui em Juiz de Fora temos órgãos de segurança muito capazes, muito qualificados e comprometidos com o trabalho. Então, assim, para a população de Juiz de Fora, confiem, denunciem, saibam que estamos dia a dia lutando para que a cidade de Juiz de Fora continue como referência de tranquilidade, de paz. É isso que nós queremos. Nossas famílias estão aqui e a gente quer deixar uma cidade ainda melhor. Então, nós estamos trabalhando dia a dia para combater a criminalidade, o avanço dessa criminalidade. Confiem na Polícia Civil, na Polícia Militar, nos órgãos de segurança como um todo e façam sua parte também colaborando e denunciando. Temos aí canais de denúncia, além dos canais oficialmente da Polícia Militar, da Polícia Civil. Nós temos o 190, nós temos o 97, nós temos o 181, temos o Disque 100. Então, participem, colaborem, confiem nas polícias. Coronel Lúcio. A Polícia Militar completa esse ano 251 anos, né? E só uma instituição forte, né? E que tem o apoio social
pode completar 251 anos. Então, a mensagem que a gente deixa para a população de Juiz de Fora, né? Fiquem tranquilos, né? Apesar do acesso demasiado a ocorrências de violência, nossos números têm mostrado que nós estamos no caminho certo, né? Que nós estamos hoje, no presente, pensando uma polícia do futuro, uma polícia cada vez mais tecnológica, mais integrada com os demais órgãos, né? E façam a sua parte. Colaborem, apoiem a Polícia Militar para que nós possamos ter uma Juiz de Fora cada vez melhor e mais segura. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu tenho certeza que quem está em casa gostou muito desse nosso debate aqui hoje. Eu aprendi muita coisa com vocês. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui na JF-TV. Bom, muito obrigada a você que está em casa pela sua audiência. Esse foi o Cidade em Pauta de hoje.